Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no raciocínio clínico por trás das infecções sexualmente transmissíveis. O nosso foco vai ser a patogênese, ou seja, como cada um desses agentes infecciosos age para causar a doença. Entendendo isso, a gente consegue diferenciar as síndromes clínicas lá na prática. E para começar, já vamos direto para um desafio diagnóstico. Dá uma olhada nesse caso. Um paciente jovem com uma úlcera genital bem característica. Pensa bem nos detalhes. Indolor, base dura, bordas bem definidas. Qual seria o principal diagnóstico aqui? Guarda essa pergunta que a gente vai construir todo o conhecimento para responder isso com segurança lá no final. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente parte do desafio do caso clínico, mergulha nas síndromes com úlceras, depois passa para síndromes com corrimento. Na sequência, vamos falar das lesões que crescem, as proliferativas e a sua relação com o câncer. E aí, a gente fecha com um diagnóstico e prevenção para finalmente resolver o nosso caso. Bom, vamos começar então pelas síndromes ulcerativas. Essa é uma apresentação super clássica e acertar o diagnóstico diferencial aqui é fundamental. As pistas mais importantes para a gente distinguir os agentes estão, sem dúvida, na história clínica e no exame físico. E olha só que interessante, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é na dor. Ela é o grande divisor de águas. Na sífilis, o cancro duro é classicamente indolor. Já no herpes, as lesões doem e doem muito. Mas não são só essas, tá? A gente tem que colocar na conta também o cancro mole causado pelo hemafilus ducreí. Ele também dói, parecido com o herpes, mas a úlcera costuma ser única, com um fundo purulento de aspecto sujo e as bordas são irregulares. Tá, mas por que, afinal, o cancro da sífilis é assim, indolor e endurecido? A resposta está aqui, na patogênese. O treponema pallidum causa uma coisa chamada endarterite proliferativa. Basicamente, é uma inflamação que fecha os pequenos vasos, causando isquemia no tecido. É essa falta de sangue que leva à necrose e à ausência de dor. E o mais importante, o treponema é mestre em fugir do sistema imune, o que permite que ele se espalhe pelo corpo todo logo no comecinho da infecção. Agora, o herpes, o mecanismo é totalmente outro. O vírus faz uma infecção lítica, ou seja, ele literalmente explode as células da pele, e isso gera vesículas e úlceras com uma inflamação intensa, o que explica a dor. Mas a grande jogada do herpes é a capacidade de ficar dormindo nos gânglios nervosos. É por isso que a infecção é para a vida toda e tem recorrências, um ponto super importante de perguntar na anamnese. Vamos agora para a próxima grande síndrome, os corrimentos. E aqui o jogo muda um pouco, porque muitas vezes o problema não é o que a gente vê, mas sim o que a gente não vê. As infecções assintomáticas são muito, mas muito comuns, e são elas o grande desafio para o controle da transmissão. Quando a gente fala em corrimento purulento, a gonorreia é o exemplo clássico. Mas o ponto-chave, que está até no slide, é a frequência altíssima de co-infecção com a clamídia trachomatis. E a clamídia, vejam bem, é ainda mais silenciosa que a gonorreia, sendo a principal causa de infecção assintomática. Além dessas, a gente não pode esquecer da Trichomonas vaginalis, um protozoário que causa aquele corrimento clássico amarelo esverdeado, com bolhas e um odor bem forte. E o perigo aqui é quando a infecção não é tratada e sobe. Tanto a gonorreia quanto a clamídia podem causar a doença inflamatória pélvica, a DIP. Isso pode levar a cicatrizes nas trompas, infertilidade e até gravidez ectópica. A gonorreia ainda tem um agravante. Ela pode cair na corrente sanguínea e causar a infecção gonocócica disseminada, com aquela tríade clássica de dor nas articulações, inflamação nos tendões e lesões de pele. Certo, agora vamos mudar o foco e falar das lesões que crescem, as lesões proliferativas. Aqui, a estrela principal é o papiloma vírus humano, o HPV. E com ele, a gente sai do campo da lesão benigna e entra no da oncogênese, ou seja, da formação de câncer. A história natural do HPV é bem interessante. Pensa assim, o vírus infecta as células lá da base do epitélio. Na fase produtiva, ele causa as famosas verrugas genitais, mas o passo crítico, o pulo do gato para o mal, acontece na fase transformante. É quando o DNA dos subtipos de alto risco, como 16 ou 18, se integra no nosso genoma. Isso dispara a produção das oncoproteínas E6 e E7, que basicamente deslicam os freios da célula, imortalizando-a e abrindo o caminho para o câncer. E é aqui que está a genialidade maligna do HPV. Como a infecção fica só ali no epitélio, sem ir para o sangue e causa pouquíssima inflamação, o vírus praticamente se esconde do nosso sistema de defesa. O resultado é uma resposta imune bem fraca, bem lenta, o que dá todo o tempo do mundo para o vírus persistir e fazer o estrago.
E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número. A estimativa é que cerca de 80% de toda a população sexualmente ativa vai entrar em contato com HPV em algum momento da vida. É um número impressionante e que mostra por que a prevenção é tão, mas tão importante para a saúde pública. Tudo isso, claro, nos leva para uma pergunta fundamental. Como a gente diagnostica e previne? E além das síndromes que a gente viu, é vital lembrar daquelas ISTs que já começam sistêmicas, como o HIV e a hepatite B. A fase aguda do HIV, por exemplo, pode não dar sintoma nenhum ou parecer uma gripe forte. Depois vem a fase de latência e a queda progressiva da imunidade. O diagnóstico de ambas é feito por sorologias. A sorologia da sífilis, um clássico que confunde muita gente. Mas essa tabela ajuda a organizar as ideias. Pensa assim, os testes não treponêmicos, como o VDRL, são o termômetro da doença. Eles medem a inflamação, então os títulos caem com o tratamento. São ótimos para monitorar a cura. Já os treponêmicos, como o FTA-ABS, são a identidade da infecção. Eles detectam o anticorpo contra a bactéria em si. Eles confirmam o diagnóstico e, geralmente, ficam positivos para sempre, como uma cicatriz. Beleza. E para as outras IACTs que a gente conversou, a gente tem um arsenal de testes de altíssima precisão. Para gonorreia e clamídia, o NAT é o padrão ouro. Super sensível e dá para fazer na urina ou com suave. Para o herpes, o melhor é o PCR direto da lesão. E para o HPV, a gente rastreia o câncer de colo de útero com a citologia, o famoso Papa Nicolau, e pode complementar com o teste de DNA para achar os tipos de alto risco. Mas no fim das contas, a melhor ferramenta de todas é, e sempre vai ser, a prevenção. O impacto da vacina do HPV é tão grande que a OMS tem uma meta global de eliminar o câncer de colo de útero baseada nesse tripé aqui: vacinação, rastreamento e tratamento. E isso se soma a outras estratégias cruciais, como a vacina da hepatite B e o uso da PrEP e da PEP para a prevenção do HIV. Certo, pessoal? Agora que a gente passou por tudo isso, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e voltar para o nosso desafio lá do começo, mas agora com muito mais ferramentas para resolver. Então, sem mais delongas, o diagnóstico daquele nosso caso é sífilis primária. A descrição era de livro: úlcera única, sem dor, base dura e bordas limpas. Isso é o retrato falado do cancro duro. A gente viu que a patogênese com aquela endarterite explica direitinho por que a lesão é assim, o que a diferencia totalmente do herpes e do cancro mole. E essa frase aqui, ela tem que ficar gravada na mente, porque se a sífilis primária é até clássica, os estágios mais tardios podem imitar de tudo, problemas de pele, neurológicos, cardíacos. Por isso, ela tem que estar sempre no nosso radar de diagnósticos diferenciais em praticamente qualquer especialidade. Então, para a gente resumir e levar para a prática, o que não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro, úlcera genital, pense na dor. Herpes dói, sífilis não. Segundo, gonorreia e clamídia são muitas vezes silenciosas, então a gente tem que ter um alto índice de suspeita e rastrear. Terceiro, na sorologia de sífilis, VDRL acompanha o tratamento. FTA-ABS confirma o diagnóstico. E por último, vacinas para HPV e hepatite B são prevenção primária, são ferramentas poderosíssimas contra o câncer. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para a gente pensar um pouco mais a fundo. A gente viu que muitas infecções são silenciosas, que as manifestações podem não ser as clássicas. Diante disso, será que só rastrear quem a gente acha que tem mais risco é o suficiente? Ou será que a gente não deveria discutir estratégias de rastreamento mais amplas para realmente controlar a disseminação das ISTs? Fica a questão para a gente levar para a nossa prática.